Basicamente, esses são os principais pontos que causaram polêmica no segmento. Ah, mas e agora? Qual caminho tomar? Para onde eu vou? O que eu faço? Converse com o seu jurídico, mas converse com o seu jurídico tendo estudado a lei. Estude a lei, analise esses pontos e seja uma pessoa consciente, porque na hora que o calo apertar, quem vai arcar com as consequências é você. Não são os outros que estão gravando o vídeo para poder publicar, não sou eu. Então, se você não tem tempo para estudar a lei, averiguar isso aqui, aí, meu amigo, me desculpa, mas você merece ser enganado. Então, pessoal, a lei que regulamenta a atividade da proteção veicular, ela foi aprovada e agora já tem um monte de gente vendendo solução para esse problema. É um conceito do marketing. Você apresenta um problema e oferece uma solução. Nesse vídeo você vai entender todas as peças do quebra-cabeça que foram utilizadas para a gente poder chegar até onde a gente chegou. A gente vai discorrer um pouco sobre a lei e principalmente por que essa lei tem causado polêmica no meio das associações de proteção veicular. Então fica comigo aqui, meu nome é Leandro Ribeiro, eu sou fundador e CEO da Mutualtech, mas esse vídeo não é um vídeo comercial, é um vídeo exclusivamente informativo, porque esse assunto mexe muito comigo. Meu pai foi presidente de associação de proteção veicular por muito tempo e sofreu perseguição do governo. Ele sofreu uma ação civil pública, processo SUSEP, respondeu civil, respondeu criminalmente. Graças a Deus, a entidade encerrou as suas atividades sem deixar nenhum associado no prejuízo, mas foi um processo muito traumático para nós. Eu também, esse assunto mexe comigo também porque eu militei por muito tempo no segmento, né? Eu dediquei muitos anos da minha vida defendendo o associativismo. Então eu fui piqueteiro militante, ficava com as plaquinhas lá no Congresso em Brasília, pedindo que o PL 3139/2015 não fosse adiante. Eu participei de debates com autoridades, eu enchi o saco de deputado em gabinete, pedindo para que eles não apoiassem o PL 3139/2015 e também lutei lado a lado com pessoas do segmento que defendiam o associativismo e ainda defendem até hoje. Inclusive, doutor Renato, meu amigo, o tempo te fez bem. O tempo te fez bem, foi generoso com você, tá? Bom, então, posso conversar sobre isso porque eu tenho lugar de fala, até porque eu vivi essa história de maneira interna. E quando é que essa história começa? Ela começa em 2015, quando o deputado federal, que é um corretor de seguros, Lucas Virgílio, apresentou o PL 3139/2015, que tinha como objetivo transformar em crime a atividade da proteção veicular. Então o projeto dizia claramente que a atividade de proteção veicular deveria ser criminalizada. Com essa apresentação de projeto, eu me lembro que a FENABEM iniciou um movimento para resistir a essa proposta do deputado. Então a FENABEM iniciou esse movimento, eu lembro do Cleiton, Edson, Adão, Islander e doutora Cíntia tentando aglutinar as pessoas para poder fazer frente a isso. Se eu esqueci de alguém, me perdoa, foi em 2015, enfim. Não vou lembrar tudo de cabeça também. E aí, como os trabalhos para enfrentar o projeto ocorreriam em Brasília, eles chamaram o Raul Canal. E o Raul Canal teve a ideia de fundar a AAAPV, que muitos de vocês já devem conhecer, é uma agência de autorregulamentação. Então a APV, ela contratou parecer jurídico do ministro Aires Brito, ela queria provar para o governo que o mercado da proteção veicular seria capaz de se autorregular, ou seja, nós da proteção veicular somos organizados e não vamos precisar do Estado interferindo em nosso mercado porque a gente se preocupa com o associado lá na ponta. Com essa ideia, a APV então fundou uma ouvidoria, que eu tive a honra de ser o fundador dessa ouvidoria da APV na época. Ela criou tribunais de ética para apurar denúncias contra entidades de proteção veicular, criou o Fundo Garantidor contra Riscos Sistêmicos, o FGRS, do qual eu fui o primeiro presidente. Então, ela criou todo um ecossistema que tinha como objetivo provar para o governo que a atividade era legal. A FAM também já militava nessa época, também contra o PL 3139/2015, a FENACAT também fazia isso, mas nesse momento, nesse recorte da história, a APV era a principal entidade representativa do segmento. O PL do deputado Lucas Virgílio, ele não avançou como o deputado queria. O PL se transformou no PLP 519/18, ou seja, já no ano de 2018, depois de 3 anos, o deputado não foi reeleito e o PL caiu no esquecimento até 2023. Por quê? O que aconteceu em 2023? O governo federal enviou o PLP 101/2023 para o Congresso. E esse PLP do governo federal tinha o objetivo de permitir que cooperativas de seguro pudessem vender outros tipos de seguro. Então, até aquele momento, cooperativas de seguro
Podiam vender seguros agrícola, seguros de saúde e seguros de acidente do trabalho. Podiam vender esses 3 tipos de seguro. O governo federal então mandou um projeto para permitir que as cooperativas de seguro pudessem comercializar, por exemplo, seguro automóvel, seguro para moto. E aí começou a ser difundida a informação de que esse projeto do governo era a regulamentação da proteção veicular. Isso é uma informação falsa, é mentira. Por quê? A única menção que o governo faz nesse projeto à atividade da proteção veicular não é positiva. O governo menciona o seguinte, abre aspas, muitos indivíduos ficam desprotegidos ou optam por se associarem a arranjos ilegais por meio de associações que não possuem autorização para operar seguros. Então, na visão do governo, as associações de proteção veicular, que são mais de 3 mil do Brasil, são arranjos ilegais. E com as cooperativas de seguro, esses indivíduos que se associam a arranjos ilegais teriam essa opção do mercado de seguros e aí eles poderiam proteger os seus veículos lá. Eu não acho que é negativo a permissão de cooperativas comercializarem seguro não, tá? Eu vejo como positivo qualquer abertura de mercado. Então, se vai cooperativa comercializar seguro é ótimo, se vai permitir que seguradoras sejam constituídas de maneira menos burocrática através de um sandbox regulatório, perfeito, muito bom. Só que isso não é proteção veicular. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas essa informação passou a ser difundida e aí nós tivemos um momento no segmento, ali por volta de 2023, mais para o final, aonde basicamente o debate era: qual será o modelo que vai ser regulamentado? Associação ou cooperativa? E as entidades que lá atrás, em 2015, estavam nessa luta, elas tomaram posições. A APV abraçou o cooperativismo como caminho e a FAM abraçou o associativismo como caminho. Circulam informações de que, depois desse novo direcionamento da APV, ela sofreu um declínio em sua quantidade de filiados. Então, o número de filiados da APV foi diminuindo. Eu não tenho como precisar isso porque eu saí da APV em 2021, a partir do momento em que eu passei a ser fornecedor de tecnologia para o mercado da proteção veicular. Eu não me sentia mais à vontade para estar participando de movimentos representativos. Eu, como fornecedor, fiquei só mais na retaguarda ali do segmento como um todo. Então, acabei saindo da APV, acabei me afastando um pouco, mas aí circulam informações de que isso aconteceu. A APV, então, diminuiu porque abraçou o cooperativismo e a FAM aproveitou esse momento. O Calbi, que é o presidente da FAM, ele passou a expor publicamente que a FAM era a verdadeira defensora do associativismo. A FENACAT, por exemplo, eu não vou mencionar muito porque a FENACAT ela sempre foi muito direcionada para os transportadores de carga e caminhoneiros. Ela teve um papel importantíssimo aqui nesse PL que foi aprovado, principalmente na reta final, no sentido de tentar proteger os caminhoneiros, que eu vou mencionar mais à frente. Mas então, esse é o cenário. A APV cooperativa, FAM, associativismo. E aí o Calbi começou a batalhar pelo associativismo e começou a fazer alertas sobre essa lei. Por quê? Porque essa lei era uma lei do mercado de seguros. Inclusive, é muito bom, vamos ouvir aqui a fala do Calbi. Não pensem diferente disso. O mercado de seguros quer acabar com o associativismo e colocar todo mundo ali na mesma sacolinha deles. E o mercado de seguros quer que aquelas pessoas que estavam ali naquele evento, que foi o evento do Henrico PV Experience, Conexão PV, eu até palestrei nesse evento também nesse dia. Então, o mercado de seguros queria que as associações de proteção veicular se tornassem meros distribuidores de produtos do mercado de seguros. Basicamente, foi isso que o Calbi fez um alerta. E aqui eu tenho um ponto interessante, o Calbi é um profeta. Profeta. Isso aqui foi um negócio... Ele viu com muita clareza o futuro, pelo menos no ponto de vista de muitas pessoas que estão incomodadas com a lei, como ela avançou. Bom, o que começou a acontecer a partir daí? A FAM começou a se posicionar publicamente, se aproximar, divulgar muitos trabalhos com o deputado Reginaldo Lopes, que é extremamente influente nesse governo atual, e a FAM conseguiu lugar na mesa. E antes de conseguir esse lugar na mesa, a FAM começou a convidar para participar do movimento várias pessoas que são conhecidas no nosso meio. O Romi da Inova assumiu a diretoria de tecnologia, o Gil passou a ser uma pessoa muito frequente
nesses diálogos com o poder público. Você teve ali a doutora Fabiana participando ativamente, fazendo esse meio de campo com os órgãos reguladores. Você tem também o doutor Gabriel Borges, que já era da FAM, mas que também atuou bastante nesse processo. Tem mais pessoas, não lembro o nome de todos, me desculpem, tá? Mas enfim, a FAM começou a aglutinar pessoas do segmento e começou a debater, ter um lugar à mesa para poder conversar com o poder público e chegar num modelo de regulamentação. Em agosto de 2023, o deputado Vinícius de Carvalho foi nomeado como relator desse projeto. Isso porque o deputado Vinícius de Carvalho é o relator do PLP 519/18. Então, o mesmo projeto lá de trás teve o deputado Vinícius de Carvalho designado como relator aqui. Por quê? Porque esse PL das cooperativas de seguro, ele foi apensado ao PLP 519/18. Então, o PL que visava autorizar cooperativas a comercializarem outros ramos de seguro, a atuarem em outros ramos de seguro, foi apensado ao PL que foi criado para criminalizar a atividade da proteção veicular e que depois se transformou num PL de equiparar a atividade da proteção veicular à atividade do mercado de seguros. Então esses PLs foram juntados um no outro, começaram a andar juntos, e o deputado Vinícius de Carvalho, por já ter conhecimento de causa, por ter ficado por 3 anos ali participando de todas as tratativas que aconteceram no PLP 519/18, ele foi nomeado relator desse projeto. E aí, em 9 de novembro, a FAM divulga uma reunião com a estrutura do governo. Nessa reunião estava o Calbi, estava o Gil, estava o doutor Gabriel Borges, a doutora Fabiana, tinham vários outros representantes do segmento que participaram, e também tinham os deputados e o Ottaviani. Tem uma pessoa ali na reunião que parece o Ottaviani, eu não posso dizer que é, eu até aproximei o zoom, parece muito o Ottaviani. Mas se ele não estava nessa, ele estava em outras. Tem o Ottaviani participando ativamente, discursando em eventos da FAM. Enfim, em 9 de novembro a FAM consegue essa reunião com o governo. Em 21 de novembro, o Congresso aprovou a tramitação em regime de urgência dessa lei. Aí, meu amigo, pressa, precisa passar logo essa lei. Vamos rápido, porque essa é a prioridade do Brasil. O que aconteceu? Em 21 de novembro aprovou o regime de urgência e em 29 de novembro a FAM divulgou um encontro com a SUSEP para discutir o modelo de regulamentação. Então a FAM foi lá e fez um encontro com a SUSEP. E no mesmo dia, o Calbi divulgou lá o encontro dele com o Lucas Vigílio, o deputado, corretor de seguros, que apresentou um projeto para criminalizar a atividade da proteção veicular. Então eles fizeram um encontro com o deputado Lucas Vigílio, e aí, vou abrir aspas aqui para a FAM, né, do que aconteceu nesse encontro. O doutor José Eduardo Cardoso, a doutora Fabiana Correia Santana e o doutor Gabriel Martins Borges debateram com o autor do projeto as proposições e um texto conjunto foi elaborado em consenso. A conclusão dessa história é que Lucas Vigílio e a FAM escreveram uma minuta conjunta que foi enviada ao relator do projeto, o deputado federal Vinícius de Carvalho. E aí eu tenho uma dúvida, se é dúvida honesta, não é uma pergunta retórica, mas se essa minuta que foi escrita pela FAM e pelo Lucas Vigílio é a minuta que basicamente compõe ali a base do relatório do deputado Vinícius de Carvalho. Não sei se é, não sei se muita coisa foi mudada depois, mas eu fiquei com essa dúvida e essa curiosidade. Tem também uma questão que é o seguinte: muitas pessoas influentes no segmento, elas reclamaram que o processo de construção do texto da lei foi feito de uma maneira sigilosa e em segredo. Então, as pessoas não tinham conhecimento do que estava por vir. Quando esse questionamento era feito, por exemplo, tem um grupo CQPV, tem 500 pessoas dentro, lá dentro está o Gil da Inova, está o Dr. Gabriel Borges, por exemplo. Então, quando esses questionamentos eram feitos, basicamente as informações não eram repassadas e tudo mais, porque talvez eles acreditassem que se as informações se tornassem públicas, isso poderia atrapalhar o bom andamento do projeto. Mas, se as informações se tornassem públicas, haveria também muito menos reclamação depois do projeto exposto. Porque depois dessa primeira reunião que foi divulgada na FAM, passou a ser um padrão. A FAM, a SUSEP e ali o Lucas Vigílio e a galera da corretagem de seguros construírem eventos juntos. A FAM fez uma parceria, o Calbi fez uma parceria lá com NS, que é a Escola Nacional de Seguros do deputado Lucas Vigílio, ele que é o cara que conduz a escola. Então a FAM fez uma parceria, eles estreitaram relação e aí veio o texto da lei, que foi pautado e votado na Câmara dos Deputados. Quando o texto foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi a primeira vez que muita gente teve contato com esse texto. A primeira vez. Então, naquele momento, o texto se tornou público.
E aí ele passou a ser alvo de defesa pelas pessoas que participaram da construção e pelas pessoas que concordam com as pessoas que participaram da construção, e passou a ser alvo de críticas por parte de pessoas que não participaram da construção e que se incomodaram com vários pontos da lei. E quais pontos são esses, né? Por que o pessoal se incomodou tanto a ponto de reiniciar um movimento, que é a FENABEM, para poder brigar pelo associativismo? Então vamos expor aqui o porquê que o pessoal se incomodou tanto, tá? Existe uma questão que é o quê? Para que uma associação de proteção veicular ela existe? O que ela é? Ela é um grupo de pessoas que se juntou e que decidiu repartir prejuízos entre si. Basicamente, essa é a atividade principal do socorro mútuo. Então, vamos lá, se juntaram 100 pessoas, um carro bateu, a associação de proteção veicular, então, ela vai conduzir esse processo desse evento, que é a batida do carro, apurar o valor e dividir o valor desse conserto para que os membros desse grupo, cada um pague a sua cota de rateio. É isso que uma associação de proteção veicular faz. No projeto, criou-se uma figura nova, que é as administradoras de grupos de proteção patrimonial mutualista, que é o novo nome da proteção veicular, de acordo com o projeto. E aí, o que diz a lei, tá? A lei diz o seguinte: a administração das operações de proteção patrimonial mutualista é privativa de administradora constituída sob forma de sociedade por ações, etc, etc. Mas o ponto importante é, a administração é privativa da administradora. Só ela pode exercer a administração de grupos de proteção patrimonial mutualista. E o que é essa administração que é privativa? Aí a lei vai expor aqui mais à frente. A administração compreende as seguintes atividades, sem prejuízos de outras que vierem a ser estabelecidas pelo CNSP. Então vamos lá. O que é privativo da administradora? Processamento de adesões ao contrato de participação, bem como renovações, alterações, repactuações e cancelamentos. Esse é o item 1. Item 2, arquivamento dos dados cadastrais, de documentação de participantes, de beneficiários, se for o caso de corretores de seguros e dos demais intermediários e seus prepostos. Então, o corretor de seguros está aqui aparecendo como um intermediador. Isso aqui também gerou polêmica, vocês vão entender o porquê. O item 3, cálculo, cobrança e recolhimento do rateio mutualista de despesas e demais valores previstos no artigo 88F desse decreto-lei. Item 4, regulação e liquidação de eventos cobertos. Item 5, pagamento de indenizações e adimplemento de outras obrigações relacionadas à garantia de eventos cobertos. Então, vamos lá. A associação, ela nasceu para reunir um grupo de pessoas, gerenciar os eventos ocorridos, apurar o valor do rateio, calcular o valor, cobrar e pagar quem tem que receber o pagamento, seja uma pessoa que teve seu carro roubado, ou seja, a oficina que efetuou o reparo. Com a lei, todas essas atribuições aqui de eu processo a adesão, ou seja, a adesão tem que ser submetida para a administradora. Ela guarda os dados dos associados. Ela calcula quanto é que deu o rateio, cobra, gera o boleto de cobrança e recolhe, recebe o valor. E aí, em posse do valor, ela, a administradora, paga a quem tem que receber. Então ela faz a indenização para o associado e ela faz o pagamento para a oficina. Essa parte é a parte que mais deu problema. Por quê? Porque primeiro, quando essa figura surgiu, a interpretação era de que a associação contrataria a administradora, isso é assim que funciona, e aí a associação ia gerir essa carteira e a administradora iria prestar serviços para a associação. Não é assim que vai funcionar. A administradora é privativo dela toda a administração do negócio. Isso foi motivo de crítica. E aí vem a parte de, primeiro, e o que a associação faz então agora? Porque além da administradora tem uma outra figura que são os grupos de proteção patrimonial mutualista. Também tem atribuições vinculadas a ele, tem o dinheiro do grupo fica ali, o patrimônio dele não se mistura e tudo mais, beleza? E para a associação sobrou o seguinte, o que a associação vai fazer? Ela contrata a administradora e a partir daí ela atua como mandatária dos grupos com poderes ao poder da associação, para representar e defender os interesses dos participantes dos grupos perante a administradora. Então ela representa os interesses dos participantes dos grupos que seriam os associados perante a administradora. Ela passa a ser uma figura representativa. E aí, assim, quando você olha para o cenário que é hoje e você olha para o cenário da regulamentação, a associação, para mim, vem na minha cabeça na hora aquele meme do John Travolta,
que ele entra com um negócio assim, fica meio perdido, com um pano na mão. Basicamente, para mim é isso. Para mim, o que ficou para a associação, a interpretação que eu tenho é essa. Quando isso veio à tona, o que os defensores do projeto passaram a falar? Olha, é muito simples, amigo. É só você abrir a sua própria administradora, porque daí fica tudo bem. E de fato, tirando a parte de que a SUSEP se torna super poderosa, e quem quiser ouvir mais sobre isso, lê o projeto de lei e assiste o podcast que o Renato Assis participou, que vocês vão entender basicamente o que está acontecendo com relação aos poderes da SUSEP. Mas desconsiderando essa parte, considerando apenas a parte de é só abrir a administradora, verdade. Uma associação que consegue abrir uma administradora, ela tá bem. Ela tá bem. Por quê? Porque daí ela vai ter só vantagem. Primeira vantagem é que ela passa a poder, a pessoa que está conduzindo o negócio, ele sai de uma entidade do terceiro setor e vai para uma atividade empresarial onde ele pode ter lucro. Então, se você conseguir montar uma administradora e fazer com que o preço final seja interessante para o associado, e tá tudo ótimo, maravilhoso. A questão é, quem vai conseguir montar uma administradora? Quem vai conseguir montar uma administradora? Não tem a regra clara ainda, essa regra não vai sair por tão cedo. A SUSEP deu 6 meses para que as associações se cadastrem e dificilmente a regra sai antes disso, então tem que se cadastrar lá no site da SUSEP no escuro. Mas, Leandro, não tem limitação da quantidade de administradoras. Mas a SUSEP tem falado sobre isso e, na visão da SUSEP, o número de administradoras vai chegar em algo perto de 10 a 15% do número de associações que existe hoje, entendeu? Basicamente na média, 90% das associações não vão conseguir montar a sua própria administradora. Leandro, você está divulgando informação mentirosa. É mentira, isso não está na lei. Beleza, então eu retiro o que eu disse. Vamos ver o que o Ottaviani diz. Acho que é melhor. Ottaviani, que é o nosso superintendente da SUSEP, porque daí, vamos ver o que o Ottaviani diz aqui. Vamos lá, eu não sou uma boa fonte. Segundo, mas pela SUSEP também foram décadas de dezenas de medidas judiciais afirmando que aquela era uma atividade ilícita, que aquilo era um dreno de economia popular, sem respeitar a normatização da fiscalização da SUSEP e, no final, sem respeitar os direitos do consumidor. A resultante dessa nossa estratégia foi esse mercado ter saído de zero para cerca de 20 bilhões de reais. Vamos lá, o Ottaviani está falando o que aqui? Que a SUSEP ela combateu a proteção veicular e tinha a narrativa que ela usava ali, dizendo eles não são regulados, não são supervisionados e por isso vão causar danos ao consumidor. E essa estratégia, de acordo com o Ottaviani, o resultado dessa estratégia foi o mercado saiu de zero para quase 20 bilhões de reais. Ele está se referindo às associações de proteção veicular. Então, não deu certo combater da maneira judicial. Então, certamente aqui vale a frase de Albert Einstein: a explicação ou a definição de burrice é continuar fazendo a mesma coisa esperando que cheguemos a resultados diferentes. Se a gente continuasse só na estratégia repressiva, certamente em breve esse mercado ele teria 40 bilhões, daqui a pouco 80 bilhões, daqui a pouco 120 bilhões, e aí certamente não é nem de longe a ideia de ter um mercado completamente à margem da fiscalização do Estado que alcance esses patamares. Então, ele fala que se a estratégia da SUSEP fosse continuar apenas com o combate, a repreensão, seria burrice, porque esse mercado só ia crescer. 20, 40, 80 bilhões. Ottaviani, sabe por que esse mercado só ia crescer? Porque as pessoas querem. As pessoas contratam porque querem, entendeu? Se não funcionasse, não crescia. Porque hoje em dia a gente vive numa era em que as informações elas são amplamente difundidas e o pessoal já sabe, olha, não vai para esse negócio não, que isso não funciona. Mas se cresce tanto, é porque as pessoas adultas, capazes de tomar uma decisão, escolhem o melhor para elas e por isso o mercado cresce. Mas aqui é só a minha opinião, tá? E o mercado crescer sem estar com a mão da SUSEP ali controlando é que é o problema de fato, tá? Na visão da SUSEP é isso, de acordo com a minha opinião. Posso estar errado. Então, a nossa estratégia aqui foi outra. Foi olhar para esse setor e falar o seguinte: vocês ofertam um produto ao consumidor. Não. Vocês exercem atividade empresária. Muitos não. Vocês fazem transações econômicas. Então não tem dúvidas, meus caros. Vocês têm que ser legislados, fiscalizados, regulados e tributados. Porque é assim que nesse país se exerce atividade econômica. Você tem uma lei que te obriga a fazer determinadas coisas. Você tem, quando capta a poupança popular, um órgão fiscalizador que te fiscaliza para ver se tudo aquilo ali está certo, se uma hora o consumidor de fato vai ter aquilo ali colocado naquele cofrinho para fazer jus
é a indenização e você tem que pagar tributo. Não tem como, em hipótese nenhuma, você exercer uma atividade na qual só você não é tributado. Como ousa não pagar tributo? Como vocês ousam não pagar tributo? E ele equipara a proteção veicular ao seguro. Porque ele diz aqui, ó, não tem como você exercer uma atividade na qual só você é tributado e os seus concorrentes não. Numa visão de que a proteção veicular e o seguro competem. Sendo que o seguro sempre priorizou uma parcela do mercado e excluiu uma outra grande parcela do mercado. Motociclista, lembra da associação que eu falei, que meu pai presidiu e foi fechada pela SUSEP, que moveu a ação? Essa associação, ela só atendia motociclista com moto de baixa cilindrada. Era motociclista com moto de baixa cilindrada. Qual é a seguradora que quer motociclista com moto de baixa cilindrada? Nenhuma quer. Nenhuma quer. Nenhuma faz questão. Pobre coitado do cara entregando iFood, velho, a moto do cara lá sem proteção. Aí, não pode. Não pode. Eles não podem se juntar para dividir prejuízos. Então, não é concorrente. São operações distintas, com públicos distintos, embora no final o seguro protege o segurado e a associação promove uma autoproteção dos seus participantes de forma mútua, porque é mutualismo. Basicamente é isso. Mas enfim, vamos lá. Todos os seus concorrentes sejam tributados. Esse setor olhou para nós e disse, é exatamente isso que nós queremos. Nós vamos entrar neste mundo da legalidade, neste mundo da melhor qualidade da prestação do nosso serviço. Esse setor olhou para nós e disse, é exatamente isso que a gente quer. Quem foi o setor que olhou para eles e disse, é exatamente isso que a gente quer? Tá aqui. Esses são os representantes do segmento que fizeram esse acordo com a SUSEP. Tá aqui. Foi então o Calbi, foi aqui o Gil, Romi, foi essa turma, tá aqui, ó, a foto aqui. O Romi não tá nessa reunião. Doutora Fabiana, doutor Gabriel. Então, basicamente, eles participaram, sentaram com a SUSEP e falaram, é isso que a gente quer. E aí veio esse texto do projeto, que não tem como a gente saber aqui que o que do projeto foi basicamente a FAM conseguiu ali com sua representatividade e o que foi ali coisas que a SUSEP colocou e que acabou impondo, enfim. Basicamente não tem como a gente saber isso. Nossa estimativa é que existem hoje cerca de 3.000 associações de proteção veicular. A determinação legal coloca a obrigatoriedade delas se agruparem para a prestação do serviço em entidades maiores, que serão sociedades anônimas, portanto, com toda a governança corporativa de sociedade anônima, chamada Administração de Proteção Patrimonial. A tendência é que aqui dê uma grande enxugada, essas 3.000 podem virar aí, em cerca de 3 a 4 anos, 400, 300 ou 200 grandes administradoras de patrimônio, e certamente isso aqui... Pronto. Não sou eu que estou dizendo, é o Ottaviani. Nós vamos dar uma enxugada. Tem 3.000. Vamos dar uma enxugada e essas 3.000, 4 anos, 3 anos, não sei quanto tempo ele falou aqui. Essas 3.000 a gente vai dar uma enxugada e elas vão virar 400, 300 ou 200 administradoras. Basicamente, vai enxugar 400, 300 ou 200 administradoras. E aí me incomoda, principalmente no grupo CQPV, quando várias pessoas que defendem essa regulamentação falam, é só você montar a sua administradora. 90% provavelmente não vai conseguir. Você conseguiu, você que fala isso, acho que o Gil é uma das pessoas que falou isso, você conseguiu, Gil, convencer o Ottaviani a permitir que 3.000 sejam feitas, que elas não precisem ser reduzidas esse tanto? Não sei se você conseguiu. Se você conseguiu, muito bom. Mas se não, o Ottaviani está falando isso aqui. Você que está assistindo aí, você que trabalha nessa atividade, escolha em quem você vai acreditar. No superintendente da SUSEP ou nas pessoas que falam, não, é só montar uma, é só montar uma. Com base em quê que é só montar uma? A regra não saiu ainda, mas o cara que coordena, quem vai escrever a regra, mas parte é da CNSP também, a CNSP que vai escrever, enfim, vocês entenderam. Ottaviani, ele comanda a SUSEP. A SUSEP é que vai autorizar as administradoras a operarem. Então, o superintendente da autarquia, que vai autorizar as administradoras a operarem, está falando que de 3.000 vai enxugar e pode sobrar 400, 300 ou 200. Beleza? Então, não vai ser só abrir uma administradora, não. A imensa maioria não vai conseguir, não. Mas os que conseguirem, ok, eles estão bem. Os que não conseguirem, aí eles vão ter que se tornar representantes. Representantes. E quando a gente fala de representantes, isso me lembra, cara, isso aqui, ó.
Pronto. Basicamente, o profeta Calbi falou. Ele avisou em 2023. O fato do mesmo profeta ter participado das tratativas que resultou nisso, não importa. Mas aqui ele falou, entendeu? Aqui ele avisou. Muito claro. Ele avisou de uma maneira muito clara. Agora, dando sequência, uma outra parte que incomoda são os corretores de seguro. Então, as associações elas ficaram incomodadas porque quando a lei foi aprovada, a ENS, parceira da FAM, apertou a mão ali e tal, não sei o quê. Ela divulgou no seu Instagram que os corretores de seguros seriam o principal canal de distribuição desse novo produto. E aí, pessoas do segmento da proteção veicular foram na publicação da ANS falar da onde vocês tiraram isso, porque isso não está na lei. E é verdade. Não está na lei, é verdade, não está na lei essa afirmação. Muito do regramento ainda vai vir, entendeu? Não sei se os corretores de seguros serão colocados como distribuidores obrigatórios desse mercado novo, não sei. Porém, eles acreditam que sim. E por que eles acreditam que sim? Porque o deputado Vinícius de Carvalho falou lá no plenário da Câmara. O mercado de cooperativas de seguro movimentou cerca de 9 bilhões no último ano, mesmo sem regulamentação. Entretanto, a falta de supervisão tem permitido a atuação de intermediadores informais, o que prejudica a arrecadação de tributos e o pagamento de comissões aos corretores. Há estimativas de que os corretores de seguro deixaram de receber 1,4 bilhões de reais em comissões devido à ausência de regulamentação. A aprovação do PLP 101/2023 pode trazer formalidade ao setor, garantindo tributação adequada e o pagamento das comissões. Garantindo a tributação e o pagamento das comissões. Isso não está na lei, tá errado, quem tá falando isso tá errado. Briga com o Vinícius de Carvalho, que foi quem escreveu a lei. Briga com ele escreveu a lei, ele tá falando isso. Você que tá assistindo o vídeo, aí você tem que escolher. Ou você acredita no Vinícius de Carvalho, ou você acredita naquele cara do segmento que grava um videozinho no Instagram, só quer te tranquilizar. Vai dar tudo certo. Confia. Você precisa só escolher em quem você vai acreditar nessa situação. É possível fazer algo a respeito para que esse regramento não tenha a obrigatoriedade da corretagem de seguros? Talvez sim. Sinceramente, hoje eu não sei. Enfim, basicamente, esses são os principais pontos que causaram polêmica no segmento. Ah, mas e agora? Qual caminho tomar? Para onde eu vou? O que eu faço? Converse com o seu jurídico, mas converse com o seu jurídico tendo estudado a lei. Estude a lei, analise esses pontos e seja uma pessoa consciente, porque na hora que o calo apertar, quem vai arcar com as consequências é você. Não são os outros que estão gravando o vídeo para poder publicar, não sou eu. Então, se você não tem tempo para estudar a lei, averiguar isso aqui, aí, meu amigo, me desculpa, mas você merece ser enganado. Então, no que diz respeito aos caminhos, cooperativa de seguros, eu acho positivo. Sandbox, eu acho positivo. Ser uma administradora, eu acho positivo. Se você conseguir seguir esses caminhos aqui, você estará bem. O problema é que 90% não vai conseguir seguir esses caminhos. Quem percebeu isso, resolveu começar a lutar contra. No caso, a FenaBem, com o Leandro Ramos, da ProAuto, e o Salvin, que é da Master Truck, o Salvin, e mais um pessoal, eles resolveram brigar pelo associativismo na essência. Eles farão um evento no dia 5 de fevereiro, em Belo Horizonte. Eu não participo da FenaBem, não faço parte de lá, só estou acompanhando. Eu sou uma pessoa que está passando informação. E aí, se você quer lutar contra a lei, se una à FenaBem. Se você acha que o caminho de cooperativismo é melhor, beleza, se prepare para as regras que virão, mesmo não sabendo quais são elas. Se você acha que o caminho da administradora é melhor, esteja preparado, esteja organizado. Se você acha que o sandbox é melhor, aí você já tem como fazer alguma coisa agora, entendeu? No mais, o resto é tudo especulação. E eu fiz esse vídeo para deixar claro o seguinte: você viu o que todos os atores estão falando. Então, com base nisso, aí você forma o seu juízo de valor e aí você toma as suas decisões, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. E por último, saindo do regramento, e se ele for muito difícil de ser cumprido, cara, é difícil demais abrir uma administradora. Não brigue com a SUSEP, porque ela foi transparente. Ela falou publicamente qual é a intenção dela. Brigue com quem ficou falando para você ficar tranquilo e falou assim, não, você vai conseguir montar a sua, beleza? Um beijo no coração, fiquem com Deus.